Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tiosso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso Vai Vendo Brasil, o nosso resumo semanal das principais notícias do Brasil e do mundo. É isso aí, Jorge Ramos. Hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, muita coisa acontecendo durante essa semana. E olha só, dia 10 já caiu o pagodinho na sua conta? Não, eu não recebo, eu pago, tio. Você paga? Eu pago. Aliás, hoje tem que pagar. Oh, meu Deus tem muita coisa para pagar dia 10, né? Tem. Eu gostaria de receber, eu fico feliz com quem recebe. Só que quem recebe também não fica muito feliz, mais feliz do que eu ficaria. Não dá muito tempo. Não, né? porque ele recebe hoje, já estava devendo ontem. Então já 0-0 e boa. Vamos em frente. Fê, essa é a realidade do nosso país, viu? Pelo jeito não vai mudar muito tão rápido, viu? Vamos lá, Jorge Ramos, essa semana, Nossa, desde você a tá semana pessimista. passada, Como né? não vai mudar? Ah, gato, eu Vai, acho que muda para pior. Para pior, né? Jorge, durante essa semana que passou de quinta-feira para cá, a gente veio pra gente fazer uma dupla sertaneja, eu acho que vai ser melhor. Mas tem que ser uma dupla sertaneja que tenha instrumentos, que tenha uma banda legal, né? Que não seja uma gritaria. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Jorge, desde quinta-feira passada, então, começou-se aí o julgamento, né? Todos os preparativos do julgamento do Bolsonaro e mais 7, né? Pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro, daquele inquérito do fim do mundo. Golpista. Exatamente, eu nem uso essa Não, mas frase, essa né? é uma frase usada pelo pessoal aí do STF, né? O próprio ministro relator Alexandre de Moraes, ele vai essa trama golpista. E todas as matérias que vêm abolição da do Estado Democrático de Direito. Nossa, é uma trama coisa... golpista virou a única coisa que eles sabem falar, né? Inclusive os jornalistas que escrevem os textos o pessoal da mídia festiva, né? Um negócio assim, eles reproduzem na íntegra, reproduz, né? Exatamente. Mas na data de ontem o Moraes rejeitou a defesa as defesas, né, de Bolsonaro também, e avançou aí em julgamento dele, e agora é um roteiro de poder e confronto, não é isso mesmo, Jorge? Porque o ministro do Supremo, ele desqualifica todas as alegações das defesas no julgamento de tentativa de golpe, né? Em frase dura e postura firme, que marcou aí o seu voto como um dos mais incisivos da corte. Mas seguindo ele também, a gente também teve na data de ontem o voto favorável também pela condenação de Bolsonaro e de mais 7, vindo também do Flávio Dino. Então, tanto Flávio Dino quanto o ministro Moraes ontem já deferiram o seu voto favorável à condenação. As penas sobre essas pessoas que estão sendo julgadas ainda serão decididas entre as datas de hoje e amanhã, aí, depois que todos votarem. E a gente já sabe que, muito provável, vão ser condenados, né, Jorge? Mas a pena ainda vai ser decidida nos próximos dias. Na verdade, Bolsonaro já está até preso. Mas vamos lá, vamos fazer aí do ponto a ponto. Começou ontem, semana passada, todas as defesas foram ouvidas dos 8 réus, né, nesse caso aí da trama golpista, aí do punhal verde e amarelo, é o nome dado aí ao golpe aí, o pseudo-golpe aí. E eu tive a oportunidade ontem de assistir o voto do relator Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino. Agora faltam 3 votos, né? Que é do Luiz Fux, hoje nós temos o Luiz Fux, né? Nós temos o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, na sequência o Zanin por último. Provavelmente a condenação já é quase que 98%, né? Talvez tenha uma divergência aí, não vou arriscar dizer nada do Fux, porque eu ainda vou ver ainda esse voto dele, né? Já passou, no horário que for passar esse programa, já passou o voto do Fux, mas eu não vou arriscar falar nada sobre o voto dele. Porém, assim, do Alexandre de Moraes,
para mim ficou muito claro, inclusive ele incluiu novas provas no processo ontem, na leitura do seu voto, ele incluiu novas provas. Absurdo, isso já mostra completamente que é sabe, isso tem que ser anulado completamente, esse ato de ontem. Né, porque ele alegou faltava fotos. Aí o Flávio Dino, inclusive, fez uma inserção, perguntou ao ministro se tinha, aquilo estava nos autos, ele falou, não, essa foto se perdeu no WhatsApp. Gente, nós não estamos falando aqui que nós estamos brincando de doce de amendoim. É um julgamento sério onde envolve vida de pessoas que pode comprometer o futuro psicológico, o futuro emocional, o futuro físico das famílias dessas pessoas. Então não é assim. Bom, o Alexandre de Moraes ele tem se demonstrado aí de forma muito arbitrária, tudo. Ontem eu pude observar, Steve Spielberg ficou para trás, viu? Jorge Lucas, Steve Spielberg, porque ele consegue transferir e transformar no relato e no voto dele uma cena de ficção. Uma cena, porque esse golpe é uma cena de ficção. Sim. Uma cena de ficção criada que virou real. Sim. Virou real porque no Supremo é o Supremo, não tem mais aonde recorrer e nós ficamos nas narrativas dos deputados bolsonaristas, dos deputados petistas, ficamos só nas narrativas e a coisa fluiu e andou de uma forma que eu vejo de irreversível. O que era uma cena de ficção, uma coisa de ficção, virou real. Virou real e é lei, tem que ser cumprida. Então é assim, dificilmente o Bolsonaro e os outros 7 réus escapem de uma condenação sobre essa operação do punhal verde e amarelo, né, que eles chamam aí do ato golpista, né, do atentado violento a derrubar o Estado democrático de direito, né, a abolição do Estado democrático de direito, né, o golpe, o famoso golpe que finalizou aí na baderna do dia 8 de janeiro. Bom, enfim, mas só para concluir aqui em relação ao Alexandre de Moraes, ele descaracterizou completamente todas as defesas. Inclusive na parte onde ele fala que ele falou de cada réu. Todo juiz, quando vai votar, ele fala de cada réu, de cada defesa, sim, do que ele está sendo acusado. E na fala dele, principalmente do Bolsonaro, e eu aqui no programa do Vai Vendo Brasil da semana passada, já disse, Jorge Ramos, achei a defesa do Bolsonaro completamente desconexa, fraca, sem o mínimo sentido. E o Alexandre de Moraes, ontem, no seu voto, ele repetiu exatamente, não com as minhas palavras, mas exatamente isso, que a defesa do Bolsonaro muito frágil e desconexa, porque estavam ali falando dos atos golpistas desse processo, chama-se punhal verde e amarelo, e a defesa veio com umas coisas que não tem nada a ver com aquele processo em si. Então, de certo modo, ele descaracterizou por completo a defesa do Bolsonaro, e eu realmente concordo com o ministro Alexandre de Moraes, não houve defesa em relação ao processo que está sendo julgado, não teve, então meio que foi a revelia a coisa. E as outras defesas, porque todos eles meio que se basearam na delação do Mauro Cid, né, tentando descaracterizar a delação, porque foram mais de 10 versões diferentes da delação. E aí caiu tudo por terra no voto do relator ontem, porque ele descaracterizou a defesa de todos os réus. Flávio Dino, por sua vez, acabou evidenciando as defesas do general Heleno, do Braga Neto, né? Então, dizendo, ele concorda, não na íntegra, foi um voto aí ele foi com o relator parcialmente, tá? Colocando aí de forma de dosimetria das penas para aqueles réus onde o Flávio Dino, entendeu que existia uma defesa e a defesa conseguiu passar
né, alguma coisa ali que pudesse mudar esse julgamento, que foi do general Heleno, que eu também citei aqui na semana passada, e do general Braga Neto. Então, o que aconteceu foi isso. Agora tem a do Fux e provavelmente vai ter uma divergência, mas isso a gente fala no outro programa. Jorge, o Dino aceitou totalmente a denúncia, né, apresentada pela Procuradoria e condenou os acusados pelos crimes de organização criminosa, armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático do Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deteriorização do patrimônio tombado. No caso do ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramage, que atualmente é o deputado federal, a condenação se deu somente por 3 dos 5 crimes que foram apresentados. Dos crimes, isso. Foi o Ramage, eu esqueci de citar. O Ramage, general Heleno. O Ramage ele não responde pelos crimes de dano qualificado, pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e também com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado, ambos relacionados ao ato de 8 de janeiro. Cara, eu não consigo ler. Para mim é difícil falar atos golpistas, cara. Isso porque, na verdade, como eu disse aqui no início, é uma obra de ficção. Obra de ficção. Não existiu nenhuma tentativa, nenhum ato de golpe, absolutamente nada. O Alexandre de Moraes, inclusive, é do fígado dele, você percebe, é muito pessoal quando ele faz a leitura do voto, quando ele fala desse processo, é uma coisa, muito pessoal. E acabou assim que ao Supremo você não tem onde recorrer. Então vai virar, já virou essa ficção de Alexandre de Moraes e desses esquerdistas, acabou virando fato e real. E aí, olha, chega em determinados momentos que a gente chega a se convencer. Eles se convencem, eles são tão convencidos dessa ficção como se fosse verdade esse ato golpista que não existiu. O que existiu dia 8 de janeiro foi uma baderna e o que existiu anteriormente eram opiniões de pessoas em relação a essa eleição que aconteceu no Luiz Inácio. No dia 8 de janeiro, no ocorrido, o Bolsonaro não estava no Brasil, né? Não estava no Brasil, mas é assim, eles alegam que o Bolsonaro incitou, né, anteriormente aquele ato do dia 8 do 1. Mas também não tem prova. Não, é tudo baseado em ficção. Tá certo. Bom, segundo o Dino, né, sobre a atuação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Dino disse que o ex-presidente era uma figura dominante na organização criminosa. Olha só, organização criminosa. Foi tratado assim, o presidente Bolsonaro, durante todo o voto do relator, foi tratado como chefe da quadrilha da organização criminosa. Dizem que ele e o réu Braga Neto, né, ocupam essa função. Era quem, de fato, mantinha o domínio de todos os eventos que estão narrando aí, né, nos autos. E a ameaça contra o ministro Barroso, Fux, Fachin e também Alexandre de Moraes. Jorge, na verdade, eu acho que a população em si não viu isso, né? É algo que o que você falou mesmo, é uma criação disso tudo. E durante o julgamento também, o Dino, ele trouxe as ameaças dos Estados Unidos, né? E ele também acrescentou que as agressões e ameaças do governo estrangeiro não influenciam no julgamento. Não, e não deve realmente. São fatores extra altos, tá? Exatamente. Você assistiu, né, o julgamento do Dino? O que você me fala? Olha, o Dino me surpreendeu positivamente. Tá? Me surpreendeu positivamente. Ele foi muito menos parcial do que o Alexandre de Moraes. Tá? Ele deixou bem claro na fala dele, se não me engano, no segundo ato da fala dele, ele deixou bem claro, aí onde entra, inclusive, que não deve haver interferência nenhuma, zero, e eu concordo com ele em grau, número e gênero, de qualquer autoridade exterior ou daqui num julgamento, né? Ali o que se julga é a lei e o que aconteceu, o ocorrido, né? A dosimetria de penas e etc. e tal. E o Flávio Dino deixou isso muito claro, que não deve ter mesmo, e não tinha naquele voto dele nenhuma interferência. E o Flávio Dino conseguiu ontem mudar um pouco o meu conceito em relação ao ministro jurista Flávio Dino.
Ele foi bem imparcial, Sim. ele estava julgando o que estava ali no curso daquele processo, daquele julgamento e a lei a se aplicar ali naquele momento. Então, assim, não houve emissão de opinião de Flávio Dino. Normalmente, aliás, é um dos ministros mais bem-humorados que temos no STF, tá? Porque acha que para ser ministro do STF tem que ser carrancudo, aquela coisa sisuda. E o Flávio Dino quebra esse paradoxo, né? E transforma, inclusive, até mais leve, né? Porque uma audiência, um julgamento do STF, olha, precisa ser jurista, gostar muito do direito, precisa entender e saber o que está acontecendo para poder assistir. É muito pesado, é uma coisa muito rebuscada, né? Um vocabulário rebuscado, uma coisa toda cheia de formalidades. E o Flávio Dino vem conseguindo quebrar essa sem sair do rito, mas quebrando um pouco essa formalidade com um bom humor. Mas me surpreendeu positivamente no julgamento dele, na fala dele, muito positivamente. Eu achei que teria muito mais parcialidade e eu não vi essa parcialidade na fala do Flávio Dino. Do Flávio Dino, né? Aí, Jorge, ocorreu uma postagem também da Embaixada dos Estados Unidos, né? Sim. E isso gerou, assim, ontem um burburinho na internet, né? Veja bem, Tiosso, voltando aqui, vamos voltar um pouquinho aqui na linha do tempo aqui. Esse julgamento não pode ser político, tá? Ele já é um julgamento político, porém, já que ele o curso andou dessa obra de ficção de alguns, já que andou e tem que andar, agora tem que chegar a um final, não deve ter envolvimento político, tem que ser totalmente jurídico. Sim. E eu já vejo também uma novela dos norte-americanos em relação a colocar a faca no pescoço, né, de uma coisa jurídica. Um envolvimento político internacional, exterior, aqui numa coisa jurídica. Na verdade, a Embaixada dos Estados Unidos ela fez uma publicação, né, nessa terça-feira, na data de ontem, uma mensagem do secretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, que é o Darren Betting, no qual ele promete tomar as medidas cabíveis contra o ministro, né, do Supremo Tribunal. Eu vejo isso como uma ameaça de uma coisa política, porque, assim, ninguém, aí eu sou obrigado a concordar com a esquerdalha. Sim. Ninguém, absolutamente ninguém, de lugar nenhum do mundo, tem autoridade para se meter nas coisas jurídicas aqui do Brasil. Os atos, os processos jurídicos têm que caminhar de acordo com o rito constitucional. E assim tem que ser. Agora, uma ameaça, não vou te dar sanção, se eu votar isso, eu vou te dar sanção. Na verdade, isso não é político, eu não vejo gente. Como uma ameaça. Ele simplesmente vejo. Ele deu. A frase dele foi assim, ó. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridades têm minado essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas cabíveis, traduziu a embaixada. Você não vê isso como ameaça? Para mim, isso é uma ameaça clara. Eu acho que independente de estar correto ou não a ação do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse processo específico, porque essa atuação da embaixada norte-americana só se dá em relação ao processo de Bolsonaro. Sim. Independente do ministro Alexandre de Moraes agir arbitrariamente, e agiu, eu, Jorge Ramos, acho que agiu, dado um processo que deveria ser completamente anulado, extinto, acabar com isso. Mas não é bem assim que acontece, tem que seguir o rito. Ele agindo desta forma, que autoridade, com que eles podem, os Estados Unidos, na embaixada, fazer uma ameaça nesse nível, nesse sentido? Haja depois, então, nos tribunais internacionais. Mas depois do feito, não nesse momento onde está em curso o processo e o julgamento. Eu vejo isso como uma ameaça clara e essa ação positiva
dos Estados Unidos em relação à arbitrariedade, nessa infração dos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes, sim, essa ação contínua de ameaça acaba invalidando, inclusive, essa pseudo-ajuda internacional que o Brasil está tendo. Ô, Jorge, é o que eu acho, tá? Enquanto isso, tivemos informações na data de ontem que Bolsonaro está cada vez mais debilitado, emagreceu muito e não irá no julgamento final. Como eu assim acho que essa exposição é desnecessária, né? Também. Segundo Paulo Bueno, não há recomendações médicas para isso. O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou que o político não vai comparecer no julgamento em que é acusado. Ele é acusado não, ele é condenado. Ele já é condenado, já praticamente condenado. Diz que ele não está com condições de saúde para poder comparecer. Você imagina o emocional, o sistema nervoso, ele não está comendo nada, está de uma forma assim bem... Imagina, né? Tio, ele sabe que vai ser preso, né, Jorge? Eu não sei o que levou o Bolsonaro a chegar até esse momento dessa situação. Realmente ele acreditou, talvez é aquilo, eu já disse em programas anteriores, ele acreditou que a Constituição Federal e as leis nesse país seriam cumpridas e ele seria tranquilamente absolvido, não iria acontecer nada, né? Não foi um desafio à justiça ou à lei. Ele não imaginou que a ficção pegaria, a ficção de Alexandre de Moraes e esses esquerdistas, esquerdopatas, pegaria de tal forma que chegasse aonde chegou. E ele acreditou o momento inteiro que as leis desse país e a Constituição seria cumprida, por isso que ele estava tranquilo em relação. É natural que agora a gente sabe, todos nós já sabíamos, e eu sempre disse isso, Bolsonaro sempre foi bundão e inocente, tá? Desde quando presidente. Tá? Lá atrás, desde a época que ele era presidente, lá atrás, no início do mandato dele, algumas ações dele que ele deveria... Ele fala, esbraveja, mas as ações mas dele ele é bundão e vejo uma inocência, assim. Porque se você sabe o resultado final de um determinado ato, por que você continua? Principalmente com quem ele estava mexendo. E ele continuava. Continuou e chegou nessa obra de ficção que ele já expreso, ele já está. Só vai agora oficializar nos anos que ele vai ser. Ele se vai ser, dificilmente será uma prisão domiciliar, viu, Tiosso, inicialmente. Dificilmente, até pelos anos de condenação que ele possa vir a ter. Perto aí dos seus 30 anos, segundo aí o que está sendo julgado, né? Perto dos seus 30 anos, dificilmente ele consiga uma progressão para que seja cumprida essa prisão, salvo se tiver alguma coisa de saúde, alguma coisa, mas que seja uma prisão domiciliar. Provavelmente ele será conduzido a presídio mesmo. Isso aí é fato, não tem por onde escapar. Então, é certo, é errado, é justo ou injusto? Isso é uma outra coisa a ser discutida. Não precisa nem ser discutido, porque é injusto desde o início, porque não existe, é uma obra de ficção. Porém, assim, não tem outra instância para recorrer, a não ser as instâncias internacionais. E aí é onde eu falo que, nesse momento, essa interferência, para mim, dos Estados Unidos, me soa como uma ameaça, e isso não deve acontecer. Tá? Após os atos concluídos, aí sim você entra nos tribunais internacionais, Tribunal de Haia, Tribunal da ONU, Tribunal da puta que pariu, não posso falar. Mas não nesse momento. Nesse momento, para mim, me soa como uma ameaça, uma coisa que descaracteriza, inclusive, essa pseudo-ajuda internacional, para mim. Jorge, então até sexta-feira, agora dia 12, devem votar nessa ordem. O relator, ministro Alexandre de Moraes, que já votou, Flávio Dino também. O Fux hoje, né? Fux, Carmen Lúcia e a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, o presidente do colegiado em que preside a sessão. Então até sexta-feira, mais 2 dias aí, já saberemos aí o que vai acontecer. Nesse rito aí, se for unânime, tá? Se for unânime,
não existe nem embargos infringentes, não tem nada, é unânime, basta se cumprir, pronto. Tá? Sim. Se houver uma divergência que a gente, todo mundo aposta que, no bom senso do ministro Fux, tá? Eu vou ver se já foi, está em curso, na hora que está passando esse programa já aconteceu, Sim. mas eu não vi, então eu não sei. Houver uma divergência de voto, aí abre um espaço para que a defesa entre com embargos infringentes e aí possa aí, nesse período, os réus, eles continuam em liberdade até que se resolva esses embargos e esses recursos, tá? Teoricamente, esses recursos. Se não houver divergência, aí é só marcar realmente aí para levá-los para o presídio. Jorge Ramos, vamos falar agora um pouquinho sobre o desfile de 7 de setembro, que tem palanque de Lula esvaziado, né? E a ausência de autoridades do Supremo Tribunal e do Senado. Autoridades de gente, a não ser os cleptocratas, né? Não, é judiação, uma estrutura enorme, desfile lindo. Lindo, o desfile de 7 de setembro é muito bonito, né? É lindo. Eu que sou patriota, né? E assim, não foi só esvaziado dos ministros, não. Teve um esvaziamento. Quem conseguiu ver a verdade, a imagem mesmo, viu que só tinha gente na onde tinha arquibancada. Só exatamente. Não tinha mais gente em pé, como ficava antes. Só os lulistas, né? O lulopetista, não tinha população. A população era pouquíssima. Tem alguns vídeos circulando na internet aí de drones mostrando aquilo tudo vazio, os lugares reservados para as pessoas, tudo vazio. E aquilo sempre foi muito cheio, porque os desfiles de 7 de setembro em Brasília, eu acho que depois de Brasília é só o de São Paulo, que é mais bonito, né? Que é emocionante, empolgante. Sempre foi muito grande, muito, muito forte. Então existia aquela estrutura. Esperavam muita gente, mas só tinha lá meia dúzia de cleptocrata, virtuoso. E o palanque ali, onde a Janja estava dançando, né? Aquela coisa, né? Isso é um papel de primeira. É lamentável. Lamentável. E é engraçado, né, Jorge, que esse efeito de esvaziamento ocorreu meio que no país todo, né? Todos os lugares que tem o 7 de setembro, o desfile. Nos Estados foi grande, viu, tio? Mas não foi como nos outros anos, não. É que o povo está meio desanimado, né? Desanimada, né? Muitos estão desgostados. Eu, particularmente, Jorge Ramos, eu estou triste, eu estou desiludido com esse país. Eu não tenho expectativa e não tenho esperança. Então, o que me anima me dá de sair de casa para ver um desfile de 7 de setembro que não vai me inspirar futuro, que não vai me inspirar a certeza de uma mudança, desse patriotismo que, nos dias de hoje, com esse governo progressista, que eles chamam, odeio essa palavra que eles usam, porque não é progressista, porra nenhuma, essa merda desse governo cleptocrata, esse tipo de coisa, patriotismo, história, a história da nossa independência, essa força toda, ela não faz o mínimo sentido, porque não é o que eles versam, é o que eles pregam, então eles acabam, inclusive, desconstruindo e descaracterizando a história deste país, porque isso tudo remete, esse civismo, esse patriotismo, tudo remete ao Exército Brasileiro. Sim. E isso, para eles, é como se fosse o vampiro fugindo do alho ou da cruz. Exato. Então eles tentam em todo momento, inclusive, instrumentando, desde o ensino fundamental, o ensino médio, a desconstruir essa história e colocando o Exército Brasileiro, por conta de ter liderado esse país durante um regime de exceção, como se fosse um demônio. E aí vai se apagando e as pessoas vão perdendo o estímulo de ser patriota. Exatamente. Isso o bolsonarismo acabou devolvendo, de forma equivocada, tá? De forma equivocada. Porque todo mundo acha que tem para você ser patriota, para você ter aquele negócio cívico da coisa, você tem que ser bolsonarista ou evangélico conservador. E não é assim, não. Não é Jorge, isso, não. Falando ainda do dia 7 de setembro, né, o pastor Silas Malafaia, ele organizou uma parada na Avenida Paulista. Olha, foi grande, hein? Que foi monstruosa. Copacabana, no Rio, também foi enorme. Eu acho que assim, o bolsonarismo, tá? Porque aí
ali eram pessoas que estavam bolsonaristas mesmo, porque esses atos marcados para o dia 7 de setembro aí da direita, né, das pessoas conservadoras, foi destinado ao ato de pró-Bolsonaro. Tá? Então era bolsonarista, não eram pessoas de direita ou liberal, eram bolsonaristas mesmo que estavam ali pedindo anistia, pedindo justiça. Né, mas nós tivemos um evento bem marcante, né, nesse dia, que foi a Michelle Bolsonaro, quando subiu ao palco. Sim, muito emocionada, ela estava emocionada e emocionou a todos que estavam acompanhando. Não só a todos que estavam acompanhando lá, mas também quem assistiu o discurso dela pela internet. Eu me emocionei e chorei o tempo inteiro. Eu também me emocionei muito. E olha que eu não sou bolsonarista. Eu vi a dor de uma mulher. Exato, porque ali você descaracteriza a política e coloca a pessoa. Exato. E aquela mensagem da Michelle, eu acho que chegou aos 4 cantos do nosso país, viu, Jorge? Muita gente viu aquilo e aquilo sensibilizou muita gente. Na verdade, eu acredito que eles já sabem o que vai acontecer, né? E já não tem mais o que fazer. Chegaram a um ponto de que não tem mais o que fazer. Eu lamento em dizer, isso é uma opinião minha pessoal, eu lamento em dizer que esse deputado que está nos Estados Unidos contribuiu muito para que se chegasse a esse ponto que chegou. Tá? Ia mudar muito o quadro? Não. Mas foi completamente desnecessário e ele apagou muito incêndio com balde de gasolina no senhor Eduardo Bolsonaro. Acabou fazendo isso mesmo. Mas desde o começo do mandato do Bolsonaro, nós aqui no Vai Ver no Brasil, a gente já falava, né, Jorge, que o Bolsonaro ia muito bem se não tivesse os filhos e todo mundo falando, eu não diria nem o Flávio e os outros filhos, que não é mais o Eduardo Bolsonaro, que é um pouco mais galinho de briga. Isso. Não é? E assim, a gente não pode colocar o país de joelhos à dor de uma família, e é o que ele quer. É o que ele quer. E não é bem assim que funciona, porque assim como está esse caso dessa injustiça, eu vejo como injustiça com Bolsonaro, independente de ser Bolsonaro, tá? Porque assim, é diferente do bêbado descondenado, o presidente da República atual, que foi chefe de quadrilha de corrupção e teve preso por isso, comprovadamente. É muito diferente esse caso do Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas a lei tem que ser igual para todos, e para ele foi bem diferente. Para ele, a aplicação da lei, do julgamento e dessa ficção criada foi muito diferente. Então, é injusto, sim. Porém, existem muitas injustiças nesse país com seu Zezinho, com a Dona Maria. Então, eu não posso colocar o país numa comoção porque um deputado que recebe dinheiro público brasileiro, pago com seus impostos, lá nos Estados Unidos, para apagar incêndios com balde de gasolina e querer colocar uma nação, um país, de joelhos à dor da família dele. Ô Jorge, mas aí nesse evento a gente vê a força tamanha, né, que a direita ainda tem, o bolsonarismo não, a direita, isso é discutível. E também a capacidade cognitiva, né, da primeira-dama em relação à primeira-dama à primeira-dama do nosso país, que é a Janja. Se você compara a Janja com a Michelle Bolsonaro, é assim um negócio de louco. A Janja, tio, se você tem, não dá nem para comparar. A Janja você só tem que adicionar à frente, tirar o J, colocar um GIR e boa. É isso aí. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Ô Jorge, agora você viu que a Janja cantou até a musiquinha, né, do gás, né? Ó o gás! É um idiota, é um imbecil. Que falta de classe, que mulher deselegante. Desqualificada. É uma coisa de louco, Janja. Olha, falar pra você, fica quieta, né? Sai fora da frente, não precisa aparecer não, o nosso país já tá... já é um caos. Né? Você vai lá e perde ainda mais a credibilidade do país, ainda associando a tua imagem, a tua ignorância à ignorância do presidente Lula. Piora o que já é pior. Não é isso, Jorge? Piora o que é ruim. O que é ruim, isso, né? Não é muito fácil. Não, mas você tem a capacidade. Vamos lá, Jorge Ramos. Continuando aqui, então, o nosso Vai Ver no Brasil de hoje. Olha só, a gente falou bastante hoje, hein, Jorge? Vamos lá. CPMI do INSS houve o ex-ministro Carlos Lupe nesta segunda-feira com investigação sobre fraudes
previdenciárias. Eu acredito que o Jorge também ficou ligado nisso. Sim. E o ex-ministro Carlos Lupe, então, ele foi ouvido pela comissão nesta segunda-feira em meio às investigações sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários. Jorge, traz para a gente essas informações que isso ocorreu, então, na segunda-feira, dia 8, antes de ontem. Vamos lá. Bom, vamos lá. Terminou 2h15 da manhã, viu, Tioso? Essa arguição aí do Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência. Eu vi ali alguns deputados exagerarem, um ataque pessoal gratuito. Vi alguns deputados exagerarem na defesa, na tentativa de tumultuar a CPMI. Eu posso falar aqui o deputado do PT lá, o Pimenta, e o Rogério de Minas Gerais, realmente foram protagonistas aí de um bate-boca, até quase de uma briga física, inclusive, e assim misturando a CPMI, que a CPMI do INSS é para corrigir e punir quem roubou o nosso dinheiro dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas, não os atuais, os futuros, inclusive. Sim. E ali eles levam muito para o campo Bolsonaro, porque Bolsonaro está preso, do PT, sim. Descaracterizam. Independente do governo, isso começou no governo Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e aumentou muito no governo Lula. Independente disso, os condenados, os culpados e os ladrões desse dinheiro, que é de todos nós, têm que devolver esse dinheiro. Então tem que se apurar e levantar essas associações, esses sindicatos que roubaram esse dinheiro. Devolver o dinheiro aos aposentados tem que ser feito, mas eles têm que devolver. Não tirar mais do nosso bolso para isso. E essa CPMI é para isso. Mas esses deputados esquerdistas do PT, principalmente do PT, viu? Eles levam a coisa para um campo Bolsonaro. Bolsonaro está preso, inclusive tinha cidade, assim, sabe, todos ali imbuídos ali de levantar os problemas, inclusive o Lupe, ele foi esclarecedor, tá? Da forma malandramente, cariocamente, malandramente, mas ele foi esclarecedor. Algumas coisas ali ele escorregou, algumas coisas ele falou o que acontece, algumas coisas ele sabia que estava acontecendo, outras coisas ele não sabia. Ele foi muito claro nisso, Mas o protagonismo se deu aí à esquerda tentando dizer que o Lula é o cara que está devolvendo dinheiro, que Lula é o cara que parou essa quadrilha do INSS. E, na verdade, não foi nada disso, foi o Ministério Público. Não teve participação do Lula. Lula ficou sabendo por uma reportagem da Metrópolis. Então, assim, não tem. Mas eles querem, em todo momento, fazer daquilo um palanque político para a reeleição. Sim. E a satisfação pessoal de falar que Bolsonaro vai preso. É só isso. Mas nós temos ali um relator muito sereno, e temos ali um presidente que conduz aquela CPMI com braços de ferro. Então ele não permite, não encerra a sessão, nem nada, quebrem o pau, mas ele não permite que essas narrativas entrem no âmbito da CPMI. Só que se toma tempo, tanto é que acabou 2h da manhã, por conta aí desse pessoal, desses dois sem vergonha, esses deputados vagabundo, o Pimenta, que foi ministro, inclusive, tá? Sim. E o Marcos Rogério. Não, Marcos Rogério é o senador, eu sempre confundo. Lá de Minas, deputado de Minas, do PT, nojento, de cabelo branco, sem vergonha, safado, vagabundo, ordinário, que só foram para tumultuar a CPMI. Essa CPMI, eu acredito que não vai acabar em pizza, vai realmente aí punir aí as pessoas que devem ser punidas. A semana que vem, acho que no decorrer da semana, vão escutar dois principais envolvidos das cooperativas, inclusive o Careca, um deles é o Careca do INSS, é famoso aí, conhecido Careca do INSS,
e a coisa está caminhando muito bem, viu, tio? Está caminhando. Eu vi que existe, sim, algumas omissões do Lupe, tá? Do Lupe enquanto foi ministro, tá? E há de se separar, e ele colocou isso muito bem claro, que o INSS é uma autarquia ligada ao Ministério da Previdência. Então, a autarquia, ela tem algumas ações que ela independe do ministro. Sim, tem autonomia. Ela tem autonomia. Algumas ações, algumas decisões, algumas autorizações, ela independe, ela não tem necessidade do ministro da Previdência falar, ó, isso pode, isso não pode. Sim. Não, o diretor do INSS, o presidente do INSS tem essa autonomia porque é uma autarquia, é uma das maiores autarquias, não, uma das maiores não, é a maior autarquia do Brasil, é o INSS. Então, muitas coisas o Lupe foi injustiçado, entre aspas, aí pela internet, né, dizendo que ele é responsável, tudo, ele sabia que ele não fez nada, tudo. Tem coisas que ele não podia fazer. Então, ficou muito claro isso, foi muito interessante. A CPMI ficou, essa do INSS, ela está ofuscada por conta desse julgamento de Bolsonaro, que coincide ser, ela já começou lá atrás, só que coincide ser. Então ela acabou ficando ofuscada. Mas é muito interessante acompanhar, para a gente poder entender e também não cometer injustiças. Sim. Porque eu já cometi algumas injustiças em relação ao Carlos Lupe. E para mim ficou muito claro ali, coisas que a gente deveria saber e não sabe, e ficou muito claro, porque existe essa mistura, e ficou muito clara a separação da autarquia e do ministério. Sim. E às vezes a gente julga, o presidente, então, sendo assim, o próprio Lupe esclareceu, o Lula não teve ação nenhuma nisso. O negócio já estava acontecendo. Já estava acontecendo. É isso aí, Jorge. Agora, Tarcísio elevou o tom contra o Supremo Tribunal Federal e Gilmar Mendes reagiu. Sim, no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Exato. E o Gilmar Mendes reagiu, né? O governador de São Paulo, então, ele fez duras críticas aí durante o evento e ao Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar Mendes, ele não gostou muito do que o Tarcísio falou, não, e se defendeu lá, né? Me parece que o Tarcísio, ele sempre tomou as dores do Bolsonaro, inclusive acompanhou, né, o Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, em muitos lugares, inaugurações, eventos, tal. Sim, ele tem uma fidelidade ao Bolsonaro. Hoje, em termos de direita, ele seria hoje considerado o melhor. Não, o Tarcísio ele consegue reunir duas situações. Ele consegue agradar as pessoas que versam a direita e a anti-esquerda e o bolsonarismo. Sim. Temos que separar, né? Porque você é bolsonarista, que eu sou de direita, que eu sou bolsonarista. Sim. Né? Então... E o Gilmar Mendes, Jorge, ele é o decano lá do STF, né? Ele saiu em defesa da instituição, não citou diretamente o nome do governador, né? Mas o Gilmar Mendes, ele afirmou que não há ditadura de toga e que os ministros não agem como tiranos, né? Ele reproduziu as falas do Tarcísio lá no dia do 7 de setembro, e aí ele saiu em defesa, mas não citou o nome do Tarcísio. Nem precisava, foi logo no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia e o Tarcísio realmente colocou que existe a ditadura de toga. Todos nós sabemos, isso não é uma narrativa criada pelo bolsonarismo, então um pouco pela direita. Se a gente analisar de forma fria, hoje o Brasil, nós temos um presidente chamado Alexandre de Moraes. Ele conseguiu trazer para ele todo o protagonismo do país, do que acontece no país, político ou judiciário, para ele. Então existe sim, é lógico que o ministro Gilmar Mendes tem que ser em defesa, pelo menos alguém sem defesa. Jorge, mas você não acha que o Tarcísio ele é considerado um dos principais nomes aí da direita nacional? E ele ter adotado esse tipo de discurso, ele traz um alinhamento cada vez mais próximo do alinhamento bolsonarista. Sim, isso eu acho prejudicial. Do bolsonarismo. Eu acho isso um pouco prejudicial para ele, tá? Tanto é que depois disso você viu que houve aí, ele estava indo muito bem em umas pesquisas simuladas aí, se ele fosse candidato a presidente,
pós essa fala dele, porque isso dá uma característica muito mais bolsonarista do que de direita. E isso desagrada as pessoas de direita. Tá? Porque hoje as pessoas de direita, elas veem duas situações extremistas como negativo, o bolsonarismo e o petismo. Mas assim, eu acredito que o Tarcísio ele ainda precisa firmar com o bolsonarismo. Vamos separar a direita não, mas é o que ele tá e fazendo. O bolsonarista. Mas então, é o que ele está fazendo. Como ele estava num bolsonarismo. evento de bolsonarista, Sim, é ele natural. firmou ali com o bolsonarismo, né? Falou o que eles queriam ouvir. Nesse momento. Então, assim, dessa forma ele ganha toda essa massa de bolsonarista. Ele ganha o grupo do clã bolsonarista ali, vamos dizer assim, da família. E numa eventual campanha política, ele pode ter o apoio de Bolsonaro, mesmo preso, dos filhos de Bolsonaro, da Michelle, que me surpreende muito ultimamente nas suas falas, nos seus discursos. Eu acho que seria um excelente vice-presidente do Tarcísio. Exatamente. Ganha o apoio, pode se formar aí, trazer todo o bolsonarismo mais à direita, porque o Tarcísio ele traz a direita. Sim, ele acaba sendo aí o que representa um pouco mais o que pensa a direita e o que pensa os liberais. E a Michelle como vice seria fantástico nessa situação, porque você pega o bolsonarista, pega a direita, você tem os dois ali que puxa de todos os lados. O Tarcísio, ele vem, na verdade, é assim, agora ele entrou realmente porque a gente já sabe, Bolsonaro não vai disputar a eleição. Valdemar de Costa Neto teve lá no palanque dizendo, não, o candidato é o Bolsonaro. Aonde? Só para afirmar, né? Aonde, gente? O Bolsonaro não é candidato. O Bolsonaro ele é candidato ao presídio da Papuda. Lamentavelmente, de forma injusta, mas decisões judiciais, a gente aprendeu a não descumprir, só a cumprir. Não se discute, cumpre. Depois você entra com recurso, você briga. Se for injusto, você busca reparação. Tudo bem que você já acabou com uma família, já acabou com uma vida, né? Porque quando uma pessoa... na idade dele também, né, Jorge? Não é nem idade. Qualquer ser humano que sempre defendeu a lei, sempre esteve ligado à lei, a pessoa que foi honesta, de repente se vê preso por algo injusto. É diferente de quem já é malandro, né? É muito diferente de quem é malandro. O cara que já é malandro, ele sabe que ele está correndo risco, não, ele né? sabe ali, ele tem noção do risco, ele corre o risco porque quer. É muito duro para uma pessoa ir presa por algo injusto. E assim, principalmente para quem é honesto. Jorge, a gente vê várias injustiças acontecendo, é muito duro, isso acaba com a vida da pessoa. Agora, vamos lá, a gente sabe que Bolsonaro vai acabar sendo condenado. Você acha que Bolsonaro, sendo condenado e indo parar dentro de uma cadeia, isso torna o Bolsonaro um mártir? Faz com que ele ganhe mais força? Faz com que ele se torne a vítima de um processo e isso vai crescer futuramente? Porque nós temos essa visão, né? Pode ser que acabe. Sim, mas isso é um processo lento. É um processo lento. Quando você virar um mártir de uma situação, não é do dia para a noite. Isso leva um processo de quase 10 anos. Sim. E daqui 10 anos, Bolsonaro já está com 80 e poucos anos. Sim. Já passou 2 presidentes. Já, de repente, pode ser apagado. E eu vejo que isso é assim. O bolsonarismo, tá? Eu não estou falando das pessoas que seguem Bolsonaro, o bolsonarismo mais interno, tá? O político interno, são um pouco, eu não vou dizer burro, desprovidos de inteligência política. Tá? Então eles não conseguem transformar isso numa forma de mártir. Nesse primeiro momento, acaba criando uma comoção imediata que ela vai se apagando com o tempo. Porque para você criar uma comoção imediata, para ela se manter acendendo esse fogo vivo até se virar um mártir, você precisa fazer um trabalho, aí é um trabalho realmente das pessoas que estão na liderança desse bolsonarismo. E eu não vejo isso na equipe do Bolsonaro, pessoas com essa capacidade de acender isso o tempo inteiro. É diferente, o PT tem essa capacidade. O PT tem. O que nós vemos, eles agem muito de forma com o fígado, muito reacionários. Tem a família Bolsonaro, né, principalmente Eduardo Bolsonaro, é muito reacionário, reage demais.
E essa reação dele não é inteligente. Não. São reações que acabam atrapalhando todo o processo. E aí eu não vejo que a longo prazo Bolsonaro se torne alguém que determine alguma coisa. Mas a curto prazo, essa comoção nacional, essa comoção pela injustiça, pode sim ajudar a eleger o próximo presidente. Mas acaba por aí. Acaba por aí. Lamentavelmente. Salvo que isso pode acontecer, que haja uma interferência, uma intervenção do Tribunal de Haia, da ONU, de algum lugar, que acabe por anular esses processos e decisões arbitrárias que ferem os direitos humanos. Ô Jorge, o governo de São Paulo lançou um acordo paulista voltado a dívidas de ICMS, IPVA, ITCMD e também multas do PROCON, né? Esse programa facilita regulamentação de débitos tributários inscritos na dívida ativa. Acordo paulista se consolida como um dos principais instrumentos de conciliação fiscal. Então, o governo do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, lançou nesta segunda-feira na capital o novo edital de acordo paulista voltado para os débitos do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O IVA, Imposto sobre a Propriedade, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e também o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. As multas aplicadas pelo PROCON que estejam inscritos também em dívida ativa. Então agora é uma fase que as pessoas podem procurar para poder tentar renegociar e pagar isso de forma mais suave, com descontos de até 75% nos juros e na multa e parcelado em até 120 meses. Pois é, uma forma do governo aumentar um pouco a arrecadação e facilitar a vida das pessoas, que às vezes não conseguem encerrar uma empresa por conta de um débito lá. Às vezes não consegue regularizar um veículo que é do seu trabalho, tem IPVA lá, tem IPVA atrasado, e esse carro vai ser preso. E aí isso é uma forma vamos lá, vou te ajudar, né? Vamos parcelar, vamos parcelar, eu arrecado mais, você resolve sua vida e para você tocar daí para frente. Aliás, são ações do governo do Estado, não só essas ações, mas tem outras ações que o governo do Estado vem agindo aqui em São Paulo, que acabam ajudando muito para o cidadão, viu, Tiosso? Eu achei bem interessante essa medida do governo do Estado, porque, Jorge, eu não tinha noção, mas a quantidade de gente que tem veículo com IPVA não pago muito. Muito. E aí, consequentemente, não consegue licenciar. Aí não consegue. Perde o veículo. Perde o veículo, fica esses pátios lotados de veículo. E a pessoa não consegue tirar, porque ela tem que pagar para poder tirar. Exatamente. É muito grande. Bom, muito grande. Com o desconto de 75% nos juros e na multa, você vai ter que pagar o valor integral mais um pouquinho dos juros, mas vai ser parcelado até 120 vezes. Mas essa escala depende do valor. E daí o valor vai ficar baixo, dá para você poder regularizar a sua vida. Então, procura se informar. Tá? Essa matéria também está no nosso site, vai vir no brasil.com.br, assim como todas essas outras que nós trouxemos agora, informação. Para você ficar muito bem antenado, você pode procurar lá no nosso site, leia e com certeza você vai ficar orientado a saber o que fazer, não é mesmo, Jorge? Exatamente. Inclusive, lembrando também que existe também essa mesma condição para os débitos municipais de Americana e Nova Odessa, que abriu também, Santa Bárbara e Nova Odessa. Quem deve o IPTU pode também entrar em contato com a Secretaria da Fazenda lá da cidade americana. De Americana, de Nova Odessa e Santa Bárbara, e também renegociar suas dívidas. E parcelar. Tira o seu nome aí que está sujo, o seu nome que está bloqueado. Corre-se o risco de vir para algum processo judicial e você perder outro imóvel. Ou eventualmente você de repente você quer vender o seu imóvel. Você não consegue nem vender o seu imóvel porque existe um fato da dívida ativa. Isso. Você não consegue fazer a transmissão do seu imóvel. Então, às vezes, você fala, olha, eu tenho 2 imóveis, eu vou vender um para resolver meus problemas de dívida. Só que se você tiver com dívida ativa, você não consegue vender. Exatamente. Então,
uma forma de agilizar a vida das pessoas. Ô Jorge, vamos agora falar um pouquinho aqui da cidade de Americana. Nós tivemos uma sessão aí na data de ontem, uma sessão... É uma brincadeira, tio. É uma brincadeira, não teve sessão. É uma brincadeira de mau gosto que é assim, tem que ter, é preciso ter, mas é lamentável. O que acontece ali é assim, eu não consigo achar outra palavra a não ser brincadeira. Ô Jorge, a Câmara Municipal de Americana, então, votou nesta terça-feira, dia 9, um projeto de lei 110 de 2025, de autoria do vereador Renan De Ângelo, que cria o Dia Municipal do Flashback no calendário oficial da cidade. É sério isso? É sério. Eu pago 1,5 milhão por ano para cada vereador. É sério. Para ele votar o dia, para incluir no calendário oficial o dia do flashback. Isso é brincadeira, é uma palhaçada. E o pior, foram voto unânime. Ninguém votou contra. Ninguém. Sabe por quê? Porque tinha umas pessoas do passinho, do flashback na sessão. Por isso. É um absurdo. Nada contra o flashback. Não, eu gosto. Pelo contrário, eu gosto do gosta. flashback. Mas para que colocar o dia municipal no gastar? Calendário, eu gasto 1,5 milhão para cada vereador para ele me colocar um projeto de incluir no calendário oficial do município o dia do flashback. Isso é tirar sarro, é cagar na minha cara de contribuinte, pagador de impostos. Isso é um desrespeito. Sabe por quê? Se a cidade tivesse tudo legal, tudo bacana, e esses vereadores, esse inclusive, estivesse fiscalizando os atos do executivo, quanto entrou na cidade, aonde gastou, como gastou, por que gastou. A Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Essa OS que está aí fazendo o que quer fazer, ninguém vai lá fiscalizar. Sabe, tem um monte de problemas na cidade que precisa da ação dos vereadores. O DAI, esse negócio do DAI, essa novela do DAI, aí privatiza, não privatiza, estão sucateando, não estão sucateando. Não, mas é aquilo, o vereador pode se mexer, ele pode fazer, pelo menos se inteirar do que está acontecendo e tentar resolver, ajudar o prefeito a resolver o problema. Mas ele tem que votar o dia, incluir na agenda oficial o dia do flashback. O que vai mudar? Isso vai mudar a vida do Trump, do Elon Musk. É uma agenda oficial do município que ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, mas gasta-se tempo e vira lei, porque é lei. Mas agora não é lei. Se discute a privatização, essa lei, não. Pelo contrário, isso é colocado na surdina, né, no momento que está todo mundo focado no Bolsonaro, nessa prisão dele, bem ali naquele momento, uma sessão fora do normal. Eu não vejo nem isso populista, esse ato do Renan De Ângelo, que foi o vereador que colocou, instituiu aí na agenda oficial. Isso nem é populista. É impopular. É falta do que fazer. É falta do que fazer, é falta de imaginação. E é lamentável que a gente gaste 1,5 milhão para um vereador fazer isso. É lamentável que a gente gaste 1,5 milhão por ano para vereador, para a gente ver. Eu canso de receber releasing que vereador tal foi na cidade tal para discutir sobre o carrapato. Vereador tal foi na cidade tal para discutir sobre o pelo do gato. É para isso que eu pago 1,5 milhão para vereador por ano, com toda a estrutura que ele tem, com assessoria, com toda a estrutura da casa, para ir discutir assunto do pelo do gato, lá na cidade de Itapopoca da Serra. É para isso que eu pago 1,5 milhão para cada vereador, com toda a assessoria, com tudo que ele tem, e ainda tenho que, às vezes, ainda tem a pachorra, a capacidade de apresentar uma nota fiscal do almoço para ser reembolsado. Foi fazer uma coisa pessoal lá em Itapopoca da Serra, se reunir lá com os seus pais, puxar o saco de alguém para levar, sabe, para trazer aqui, para dizer que isso é notícia. Isso nem notícia não é. Eu acho que a comunicação da Câmara Municipal deveria ter vergonha de mandar um releasing desse. Mas eles estão fazendo a obrigação deles. É isso que a comunicação da Câmara tem que mandar. O vereador manda, o vereador foi lá, foi visitar o delegado Bruno.
Isso é uma coisa importantíssima. O vereador foi lá visitar não sei quem, para discutir se o pelo do gato deve ser amarelo, branco ou vermelho. Isso é um absurdo, é inadmissível. Uma situação dessa, eu pagar 1,5 milhão por ano, uma pessoa, e depois vem o outro, o dia, e vou incluir na agenda oficial, dia do flashback. É palhaçada. É falta de respeito com aquela pessoa que está esperando uma consulta há 4, 5, 6 meses, 1 ano, num cardiologista. Num clínico geral é fácil, mas num cardiologista, num dermatologista, num ortopedista, uma cirurgia que estão esperando, aguardando 6 meses, 1 ano, uma cirurgia, e a gente vê esse disparate gastando 1,5 milhão para vereador e visitar delegado Bruno, para vereador e visitar vereador que quer saber a cor do pelo do gato, para outro instituir o dia do flashback. É lamentável, é triste de ver. E aí a gente ainda vê um vereador, Fernando da Farmácia, ainda teve o disparate de elogiar. Eu quero parabenizar o vereador Renan pela iniciativa. Vai tomar na... Sabe? É lamentável. É triste de ver isso, gente. É um absurdo, só que isso tem que parar. Não adianta ficar falando aqui a população ficar na rede social, descendo o cara. Isso tem que parar. Ministério Público, que seja o que for. Alguma ação tem que ser feita. Pioraram muito o que era ruim, que era péssimo. Essa gestão, essa atual legislatura trouxe uns vereadores novos que a gente tinha esperança e piorou muito o que era péssimo. Isso não é uma tarefa fácil. Piorar o que é ruim não é muito fácil, mas eles conseguiram. E eles conseguem. Aí a gente vê um outro vereador querendo... Eu acho legal a ideia, tá? Eu acho bacana, vereador, mas talvez o senhor está aí no seu... acho que é no segundo mandato ou terceiro mandato, eu não sei. Acho que é o segundo mandato. Terceiro. Quem? Juninho Dias. Juninho Dias é o terceiro. Terceiro mandato, o senhor querer acompanhar a fiscalização dos restaurantes da cidade. Espera aí. O senhor tem que cobrar a eficiência da vigilância sanitária. Não precisa é do prefeito. O senhor não tem que fiscalizar restaurante privado, não. O senhor, aliás, o senhor nem pode. O senhor nem pode. O senhor não tem força de polícia. A vigilância sanitária tem. É deles que o senhor tem que cobrar, seu Juninho. Não é montar comissão na Câmara, não é perder tempo. Para fazer coisa útil, o senhor tem feito um bom trabalho em relação lá no Zanaga, em relação à saúde principalmente. Vai fazer coisa mais útil, procure outra coisa útil em outro bairro. Mas isso não é para o senhor se meter na iniciativa privada, o senhor deve cobrar da vigilância sanitária. E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar sim, mesmo. Que faça as fiscalizações e vá sim nos lugares. Mas não é o senhor montar comissão e o senhor ir junto como fiscal. O senhor não é fiscal, o senhor é vereador. Vereador é fiscal do executivo. Vereador é fiscal do executivo, não do poder privado, não do setor privado. O senhor pode fazer leis para o setor privado. Em 3 mandatos o senhor não aprendeu ainda? É lamentável. Vai vendo, Brasil. Ô Jorge, na contramão desses destrabalhos, vamos dizer assim, a gente tem aí o Jean Mizoni, que ele é muito quieto na dele, mas ele tem hora que aparece com algumas coisas interessantes. Essa semana, por exemplo, ele apareceu aí apresentando um pacote de investimentos para a cidade americana na audiência da Alesp que aconteceu, né? Ele, com essa habilidade política que ele tem, ele aproveitou a audiência da Alesp para poder apresentar esse pacote de investimento e reforçar as demandas prioritárias aqui para a cidade americana, né, no orçamento estadual de 2026. Então, me parece que ele está indo pelo caminho certo, né, Jorge? Eu acho que é um dos poucos dessa safra nova, Tiosso, que veio, já entendeu qual é o papel de um vereador, já entendeu, deu já umas conseguiu. bolas fora. É normal o início de mandato, né? Ele nunca foi, segundo ele, inclusive, ele não era nem para ter sido eleito dentro do partido, o partido nem queria ele, né? Foi um acidente dentro do partido, foi eleito, né? E aí é aquilo, ele acabou, no início acabou meio que
até para entender, isso é normal em todo lugar, mas me parece que dessa safra, desses novos vereadores eleitos dessa última legislatura, me parece, ainda é cedo, tá? 9 meses de mandato, é muito cedo ainda, a primeira vez que ele é político, não é muito cedo, mas a gente vê que ele está numa linha correta do que deve ser feito de um mandato de vereador. A gente observa que aí, aproveitando inclusive os espaços, as situações, não é só para fazer o marketing político para as redes sociais. Ele não vai só lá na Lesp visitar o deputado. Aliás, não, exatamente. Ele pega aqui quando algum secretário do estado vem, ele vai atrás aqui na cidade, sem gastar um centavo, sem nem pedir reembolso de almoço, como os outros fazem aí. Porque vai visitar o outro lá, para ver o acordo pelo de gato, pede reembolso de almoço. Não. O secretário estadual vem aqui na cidade, ele vai até lá com requerimento, já leva. Veio aqui a secretária de esportes, esteve aqui em Americana, ele foi lá, pinchou um requerimento para uma quadra de esporte e saiu com êxito. Saiu com êxito. Não é? Lá para o Parque das Nações, não é Nações não, é região dele, não é Nações, Parque Novo Mundo. Novo Mundo. Né? E aí, nessa audiência pública estadual que teve, que o Estado faz audiências públicas em vários municípios, Sim. Levam para vários municípios. Aí teve uma audiência pública do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado, aqui na Câmara de Americana. Ele levou uma reivindicação, aproveitou os deputados que estavam presentes, levou uma reivindicação, não gastou um centavo. Essas ações, além de fiscalizar o Poder Executivo, e apresentar leis, não de calendário oficial ou de título de cidadão, são essas ações que a gente espera do vereador. Exato. Com essas ações, os vereadores podem até pedir que seja aumentado o seu salário nas futuras legislaturas, porque ele está entregando. Agora, com flashback, eles têm que ter vergonha de pedir um aumento de salário que está defasado desde 2006. Sim. É disso que está falando. Então, o Jean Mizoni me parece que está no caminho correto do que a gente espera. E eu estou falando de Jean Mizoni como exemplo. Tem outros vereadores também. São 19 vereadores. Tá? A professora Juliana também tem feito isso e fez, inclusive. Sim. E fez, inclusive. Tem mais vereadores aqui. Agora, eu vejo aí uma safra de vereadores acomodados, encostados, e vejo uma safra de vereadores que têm vontade de fazer e vejo vereadores que já mostrou que pode ser que é muito cedo, 9 meses de mandato, mas com essa de flashback e com releasing de visitas para ver acordo pelo de gato, fica difícil. Fica difícil. Vai vendo, Brasil! Jorge Ramos, muito obrigado hoje pela sua participação, para você que nos acompanha aqui semanalmente no nosso Vai Vendo Brasil. Hoje, do dia 10 de setembro de 2025, a gente vai ficando por aqui e trazendo também notícias que a semana que vem estaremos aqui, trazendo um resumo de todo esse julgamento, dos acontecimentos que vão terminar de ocorrer durante essa semana com relação aí à prisão de Bolsonaro, não é mesmo, Jorge? Agora já se fala em prisão, já se fala em prisão, a gente já sabe, já, infelizmente. Vai vendo no Brasil, semana que vem tem mais, se Deus quiser e ele há de querer. Beijo, tchau.